Agora que a gente tem esses links internos, tá? Que estão aqui ligando as diversas páginas que compõem o nosso site, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de link interno também, que ele é chamado às vezes de link vertical. Tá? O que seria link vertical? Eu geralmente chamo ele de interno. Ele é um link que ele não manda você de uma página para outra, mesmo que no mesmo site, mas ele manda você para partes da mesma página, tá? Como assim partes da mesma página? Se a gente olhar essa nossa primeira página, a gente pode dividir ela de certa forma em partes. Por exemplo, o que é coronavírus, quais são os sintomas, como se proteger, saiba mais, tá? Todas essas partes internas, todos esses cabeçalhos, né, são tópicos importantes da minha página. E quando a gente tem uma página muito longa, às vezes é interessante ter essa possibilidade de navegar dentro dela, como uma página da Wikipédia, tá? Página da Wikipédia, então vamos procurar coronavírus Wikipédia, tá? As páginas da Wikipédia, eles utilizam muito desses links internos, desses links verticais. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho taxonomia, origem evolutiva, sinais e sintomas, transmissão, tá? Eu tenho um índice interno, como se fosse um índice de um livro. E aqui eu tenho taxonomia, origem evolutiva, sinais e sintomas, tá? Eles aqui têm um HR, eu acho que eu vou usar um HR na nossa página também, para ficar mais interessante. Então, assim, quando eu clico aqui em taxonomia, ele me direciona para taxonomia. Eu clico aqui ó, em sinais e sintomas, ele vai para sinais e sintomas. E a gente pode fazer isso também com os links verticais, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui um índice. Então, eu vou vir aqui após a minha navegação, tá? Após o que é Covid-19. Deixa eu ver, deixa eu me inspirar aqui, tá? Vou fazer após o que é Covid-19, certo? Então, vou vir aqui, o Covid-19, depois eu mudo a posição desse áudio, boto num lugar mais interessante, tá? Antes de o que é coronavírus, eu vou criar um índice. Esse índice é como se fosse a nossa barra de navegação, tá? Ele vai ser um componentezinho. Então, índice, tá? Vou colocar aqui um fim índice também. Ctrl barra de espaço, comentei. Ah, não tem Ctrl barra de espaço? Não tem importância, ó, vou fazer na mão. Abro, exclamação, traço, traço, espaço. Vem aqui, espaço, traço, traço, fecha. Pronto, ó, dá para fazer na mão. Só que Ctrl barra de espaço é um atalho aqui no Visual Code que facilita a nossa vida, tá? Então eu tenho aqui índice e o meu índice ele vai ser um H2 também, tá? Então eu vou vir aqui, H2, Enter, cabeçalho de nível 2, índice. E como eu já mostrei para vocês, se eu quiser fazer assim, estilo Wikipédia, o índice dela, é legal usar uma lista. Eu vou usar, inclusive, uma lista ordenada para ficar os números dos tópicos. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui colocar uma lista ordenada, OL, Enter. Aqui eu vou colocar LI, tá? Enter. O que vai ter dentro do LI? Dentro do LI vai ter um A, Enter, tá? Ó, vejam que eu pulei o LI. Tá, eu pulei uma linha, eu posso fazer isso para organizar, não tem problema nenhum. Então vou colocar aqui o que é coronavírus.
Percebam que eu não estou colocando ainda nada dentro do href. Vou fazer isso depois. Tá? Ali, Enter. Enter. Qual é a próxima seção? Quais são os sintomas? Beleza. Vou vir aqui e colar. Qual a próxima seção? Como se proteger. Tá? Vou vir aqui, pular uma linha. LI, Enter. Cola aqui, não dentro do href, né? No texto, como se proteger. E finalmente eu venho aqui. LI, Enter. Saiba mais. Vou salvar e ver, tá? Lembra, é sempre importante ir testando. Fez uma parte, salva e testa. Olha que legal, índice. O que é o coronavírus? Quais são os sintomas? Como se proteger? Saiba mais. Todavia, por entretanto, mas, né? Se eu clicar, não faz nada. Por quê? Porque eu não coloquei o href. Aí vem a dúvida, nossa, tá, eu quero fazer um link para a própria página, será que eu coloco aqui dentro o index? Não, tá? A gente já fez isso aqui para fazer o link para home, não é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é o seguinte, existe um parâmetro, tá? Lembra que parâmetros são as opções que a gente coloca dentro das tags. Existe um parâmetro chamado ID, tá? O ID, ele é um parâmetro que ele serve de identificador. Ele serve para várias coisas, tá? Mas a utilização básica é para a gente colocar uma localização numa tag, tá? Como se eu estivesse marcando essa tag com nome. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, o que é coronavírus, dentro do H2, espaço, ID, tá? Aqui, ó. Define o identificador único. Vou dar Enter, ele é um parâmetro, ou seja, é um valor aqui, né? A chave, quer dizer, ID igual, abre aspas, e aqui eu coloco o valor. Que valor é esse? Qualquer texto que eu quiser. Só que tem que ser um texto único, tá? E eu não vou ficar colocando espaço nem nada. Tem que ser um texto, um ID único. Não pode se repetir por todo o site. Esse ID eu vou chamar de o que é, tá? Eu posso colocar underline? Posso, não tem problema aqui nenhum. O que é o coronavírus. Pode ser com acento, mas eu vou deixar sem. Então aqui eu tenho o ID. O que é o coronavírus? Certo? Vou colocar ID nas outras partes. Então, quais são os sintomas? Ou melhor, o que é o coronavírus ficou muito grande. O que é? Tá? O que é? Cadê sintomas? Sintomas tá aqui em cima, eu acho. Aqui, quais são os sintomas? Espaço no H2. Eu posso colocar o ID em qualquer tag, tá? Não é só em tag de cabeçalho. Tag de título, não. ID. Então, eu vou colocar aqui um ID chamado sintomas, tá? Ou vou fazer simples, como se fosse nome de variável. Como se proteger, tá? Vou vir aqui, ID. Vou colocar na mão, ó, ID igual proteger. Como proteger? Como proteger, em vez de sintomas, quais sintomas? Quais sintomas, tá? Só para ficar mais, ter mais, ficar mais uniforme, tá? Como se proteger e saiba mais, tá? Como proteger e saiba mais. H2 ID saiba
underline mais. Beleza, criei esses IDs, criei esses identificadores dentro do meu site. Agora eu posso utilizar eles como referência para minha tag de âncora, tá? Então, como eu faço isso? Bem simples. O ID, depois a gente vai ver isso no CSS, quando a gente aprender a mudar a aparência do site. O ID, ele é representado pela cerquilha, tá? Pela sinal de hash, né? O pessoal fala hashtag. Então o ID é representado pelo hashtag. Como assim? Eu venho aqui, ó, e eu quero ir para o ID, o que é. Então eu venho aqui e coloco hashtag, tá? O que underline é. Salvo. Vou testar aqui, ó. Eu tô aqui. Tá vendo agora quando eu coloco em cima? Aparece aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui nesse cantinho. Olhem aqui. Aparece aqui, ó. É o nome do arquivo, index.html, hashtag o que é. Se eu clicar, olha só, ele subiu exatamente aqui. Então vamos fazer isso para o resto. O que é, quais sintomas. Então o segundo é hashtag quais underline sintomas. Tá? O próximo passo é hashtag como proteger. Então aqui, ó, hashtag aqui em cima, né? No ID não, tá? E finalmente hashtag saiba mais. Certo? Vem aqui. Beleza. E assim, olha só o que eu tenho. Atualiza aqui, ó. Hashtag quais são os sintomas. Clico. Quais são os sintomas? Subo aqui, ó. Hashtag como se proteger. Clico. Como se proteger. Vem aqui, ó. Hashtag saiba mais. Clico. Saiba mais. Ah, por que a saiba mais não apareceu aqui em cima? Porque não desce, ó. Não tem mais o que descer aqui. Só para ficar igual eu comentei, vamos colocar uns HR igual a Wikipédia. Então, taxonomia e tem um HR. Vamos ver se fica bom. Tá? Então, eu tenho um índice aqui e eu tenho aqui o que é o coronavírus. HR, Enter. Ctrl S, vamos ver se ficou bom. Aqui em cima, o que é o coronavírus. Vamos ver no restante. Quais são os sintomas? Ou eu vou fazer isso ou eu vou colocar antes. Vou colocar depois, tá? Se não ficar bom, eu coloco antes. Como se proteger? Saiba mais. Salvo, atualizo. Olha só. O que é o coronavírus? Quais são os sintomas? Como se proteger? Acho que vai ser antes mesmo, tá? Antes ficar melhor. Então, peraí. O que é o coronavírus? Mas só se eu vir aqui nos HR. HR, ou ele não vai mostrar. Tá, HR, primeiro HR. Esse fica aí mesmo. Segundo HR, vou colocar antes assim. Pronto. Aqui a mesma coisa. Aqui. Meu Deus, agora tem barulho de galinha no vizinho. É brincadeira. Aqui.
Vamos ver como é que fica. Salvo, atualizo. Tá? Então, aqui eu não mexi. Então, aqui, ó. O que é o coronavírus? Quais são os sintomas? Tem aqui um hashtagzinho. Como se proteger. Então, dividindo cada sessão tem um hashtagzinho, tem uma barrinha. Vou colocar antes do índice também, tá? Depois, se qualquer coisa, a gente tira. Então, aqui, antes do índice... HR aqui. HR, Enter, salvar. Beleza. Então, agora aqui, ó. O que é Covid? Índice. O que é coronavírus? Quais são os sintomas? Como se proteger? Tá? Resumo. Ah, esse resumo aqui é uma categoria também. Só que como ela é outro nível, eu acho que eu vou deixar assim, tá? Porque aqui já está organizado, né? Já está com todos os números automáticos. Só vou botar essa música lá embaixo. Então aqui, ó, esse áudio que a gente fez antes, eu vou recortar. E lá para os vídeos, onde que tá os vídeos? Vídeo, tag vídeo, aí tem um resumo. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou pular aqui. Eu vou colocar um P, tá? Um P, escrever lembre sempre da música. Só para ter alguma coisa aqui antes do áudio. Então, como se proteger, tá? Lave com frequência as mãos, quando retornar para casa tome banho, lembre sempre da música. E aqui eu tenho o resumo, tá? E tem essa imagem ela tá fora do contexto. Vou pegar essa imagem e vou colocar ela aqui embaixo, tá? Depois desse resumo. Então aqui tem o resumo. Vou pegar o link aqui como um todo, Ctrl X. E após esse DL, tá? Após essa lista, eu vou colocar ela e salvar. Isso tudo é só organização, tá, pessoal? Aqui, beleza, resumo, fotinha dela, saiba mais. Beleza, o site ficou mais bonito. Ele estava bem desorganizado, mas agora eu já ajeitei, tá? E é isso aí, pessoal. O link interno ele é bem simples de se fazer. É só eu criar IDs. Bom, e é isso, pessoal. Tranquilo, tá? Tá feita aqui os links verticais, tá? Que eu chamo também de links internos. Eles são muito úteis, principalmente quando as nossas páginas são grandes, e é bem facinho de fazer. É só vocês trabalharem corretamente com os parâmetros ID e lembrar de que não pode ter um ID repetido, porque senão dá ruim, certo? Inclusive para outras coisas. Sempre crie somente um único ID, ou melhor, use somente o nome de ID uma vez só por página, beleza? Então, tem mais uma coisinha aí para vocês verem, mas fica para o próximo vídeo. Até mais!